falar, só tirar do mute e falar, tá certo? Então, hoje nossa lição é sobre aprendendo a lidar com conflitos, né? Conflitos. Então, a gente vai aprender um pouco a partir da palavra de Deus, como é que nós lidamos com isso, como é que a gente trata problemas que são reais, que são inevitáveis de acontecer. A gente já viu algumas outras lições sobre revitalização. E outro ponto importante é saber lidar com problemas, que a gente sabe que uma igreja que está sendo revitalizada ou que busca a revitalização é uma igreja que tem pessoas, e essas pessoas têm pecados, e esses pecados geram problemas, geram conflitos, geram divergências, e esses problemas precisam ser tratados. Não adianta olhar para o problema e querer colocar ele debaixo do tapete. Ele precisa ser tratado. Então, o que a gente já viu foram as motivações para a revitalização, os pressupostos teológicos para a revitalização, o que é que a Bíblia diz, como reconhecer uma igreja que está em declínio e consertar isso, e também como nós devemos revitalizar o culto doméstico. E hoje nós iremos tratar em Romanos 12, 18 sobre a necessidade que nós temos de amenizar ou resolver mesmo os conflitos que existem dentro da nossa igreja, da nossa comunidade que nós congregamos, né? Se nós queremos que a igreja seja avivada, reavivada, revitalizada, nós precisamos olhar para esses problemas com o olhar da palavra de Deus, das Escrituras. E Paulo, quando ele está ensinando a igreja de Roma, ele dá essa orientação sobre a questão dos conflitos e sobre como lidar com esses conflitos. E aí está o versículo de Romanos 12, 18, que é o texto-chave da nossa lição. Vai dizer assim: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Acho que esse versículo ele é muito conhecido nosso. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. O que é que Paulo está nos dizendo no texto de Romanos 12? Ele vai começar o texto com aquele versículo que nós conhecemos muito, que é: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E ele exorta os romanos para viver em conformidade com o evangelho. Então, Paulo ele vai trazer essa verdade para a igreja de Roma e vai começar dando essa exortação de que nós não devemos nos amoldar ao mundo, mas nos amoldar às verdades da palavra de Deus. Nós devemos abandonar as coisas desse mundo e viver em conformidade com o que Deus requer para nós. E ele diz que isso é necessário porque todos nós fazemos parte do mesmo corpo. Nós vimos isso nas outras lições, que porque nós somos igreja, nós somos membros de um só corpo e nós devemos andar em uniformidade e em conformidade com essa verdade, de que nós fazemos parte do mesmo corpo. Mas ele diz: vocês fazem parte do mesmo corpo, mas, embora isso seja verdade, cada um tem um dom diferente. Um tem um dom de servir, outro tem o dom de ensino. Então, cada um sirva com o seu próprio dom. Porque, apesar de vocês estarem no mesmo lugar, vocês são diferentes. E ele vai, a partir do versículo, deixa eu ver se é o versículo 9, ele vai começar a falar sobre a prática agradável da igreja. O que é que agrada ao Senhor? E ele vai discorrer do versículo 9 até o versículo 21 sobre o que nós devemos fazer por sermos membros de um mesmo corpo, mas apesar disso termos dons diferentes. E chega no versículo 18, ele vai falar sobre a questão do conflito. Ele diz: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Dentre muitos conselhos que Paulo dá à sua igreja, ou à igreja do Senhor, a igreja de Roma, ele chama a atenção da igreja para a questão do conflito e de como encarar os problemas dentro da igreja. Ele diz: olha, vocês estão no mesmo corpo, vocês são diferentes, e eu acredito que por ser diferente, isso acaba gerando problemas, conflitos. Então, quando vocês se depararem com isso, e no que depender de vocês, tenham paz, busque resolver. Busque não o conflito, mas busque a paz com todos os homens, no que depender de vós. Então, o que Paulo nos ensina, e a Bíblia também nos ensina em outras passagens, é que quando vivemos com pessoas, inevitavelmente nós vivemos em conflitos.
nós vamos ter que lidar com conflitos, porque cada um pensa de um jeito diferente, cada um tem sua cosmovisão diferente, sua experiência de vida, e cada um traz essa experiência para a comunidade e acaba, vez por outra, dando choques de interesses, choques de desejos, e isso gera conflitos, isso gera divergência, isso pode gerar problema, e se não for tratado, pode gerar desgaste na igreja do Senhor. Então, a quarentena, acho que ela tem aflorado o conflito, porque nós estamos passando mais tempo dentro de casa e isso acaba, de certa forma, expondo mais nossos próprios interesses em detrimento dos outros e isso tem gerado problemas. Eu não sei se na vida de vocês tem sido assim, mas fica bem mais fácil nós brigarmos, nós discutirmos quando nós estamos mais perto uns dos outros. Porque quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós convivemos, mais nós expomos quem nós somos e conhecemos quem a outra pessoa é. E isso acaba deixando à mostra a questão do conflito. Lá em Filipenses 4:2, Paulo diz que o conflito não é uma realidade só do mundo, só das pessoas que conhecem a Deus. E ele vai citar o caso de Evódia e Síntique, que eram duas mulheres que estavam tendo algum conflito, alguma divergência, não se sabe por quê, e Paulo pede para que esse problema se resolva dentro da igreja, porque era uma coisa que estava desgastando a igreja de Filipos. Então, isso nos mostra que o conflito não está lá fora. A igreja não é um lugar perfeito, um mar de rosas, onde não se tem problemas. Tem problema e tem muitos problemas, e esses problemas precisam ser resolvidos. Lucas, Oi, tanto Catlane. é que eu acho que vocês já viram, né, algumas matérias falando a respeito disso, que na China, né, após esse confinamento que teve, essa quarentena que teve, foi registrado o dobro de divórcios que normalmente aconteceria, que acontece por mês nos cartórios lá no negócio, e tudo, por causa disso, né? Pessoas que anteriormente conviviam somente à noite, trabalhavam o dia inteiro e não tinham que enfrentar a convivência, né, de marido, de mulher e com os filhos e tudo, e que acabou que depois que passaram lá quase 2 meses confinados, né, e o confinamento lá é bem rígido mesmo, não é como o nosso, que a gente tem a liberdade de sair, a verdade é essa, né, se a gente quiser a gente sai, a gente vai para um sítio, vai para o supermercado, vai para qualquer lugar que quiser, na verdade. E aí, por causa disso, por essa inabilidade, né, em resolver conflitos, em conviver, né, acabou acontecendo isso lá, né? E, às vezes as pessoas brincando, né? Será que vai acontecer isso aqui também no Brasil? Provavelmente também pode acontecer, né? A gente tem uma vida tão corrida que a gente, na verdade, não sabe mais resolver os nossos próprios problemas, né? E aí acaba acontecendo isso. A Exatamente. igreja acontece, né? O pessoal sai, né? Quando não quer resolver o conflito, quando não quer admitir o erro, não quer perdoar, sai, vai para outra igreja, né? Infelizmente. Como se fosse resolver o problema, né? Como se isso fosse ser a solução para o problema. E a gente vai ver justamente isso. A gente não tem como fugir do problema, a gente não tem como fugir das divergências, dos conflitos. Então, o que é que a gente deve fazer? O que é que a Bíblia nos indica a fazer quando nós nos deparamos com conflitos? Ela diz que a gente precisa aprender a lidar. Paulo vai dizer que a gente precisa buscar a paz no que for possível. Não, ele não manda a gente sair da igreja quando tem problema, ele não manda a gente brigar quando tem problema, mas ele diz que a gente tem que buscar a paz quando for possível e no que depender de nós. Então, a Bíblia já começa com esses dois conceitos, esses dois conselhos para lidar com o conflito. Mas o que é conflito? Se você pudesse definir o que é conflito, o que é, Jonas e Carol, conflito? Para você, o que é que significa? Pode liberar o áudio. Conflito é uma ideia de quando ocorre duas ideias diferentes entre pessoas diferentes, quando Eita, cadê Carol? Fala de novo, Carol. conflito é quando ocorre pensamentos diferentes entre duas pessoas ou mais, basicamente isso, né? Exatamente. Quando... Dá para falar.
Diz, amor. Não, é basicamente isso mesmo que eu queria dizer. É isso mesmo. Conflito é quando os nossos interesses interferem nos interesses de outro. E eu disse a vocês, como a gente vive numa comunidade e nós somos diferentes, eu não penso igual a Carol, nem a Jefferson, nem a Catlane, nem a Rosângela, nem a Cássio. E cada um de nós pensamos acerca de muitas coisas de forma diferente. Então vai ter um momento, quando esse momento só acontece quando a gente convive, em que os meus interesses e os meus desejos vão interferir nos interesses de vocês. Então, a Bíblia não diz que isso não acontece, ela diz que isso acontece, mas ela nos ensina a trabalhar o nosso coração e a agir de maneira correta e agradável a Deus, para que a igreja ela não se desgaste, para que o corpo do Senhor ele não sofra, porque eu quero que os meus interesses sobreponham os interesses de vocês e vice-versa. Então, a gente precisa aprender a lidar quando essas situações acontecerem. Então, qual é a vantagem do conflito? A gente sabe o que é conflito, mas nem sempre ter conflito é uma coisa ruim. Nem sempre ter conflito é uma coisa mal mesmo. Nem sempre Oi, João. Eu acho que no conflito você aprende muito um com o outro, com outras pessoas, por conta que você vai saber respeitar o momento do outro, você vai conhecer o que o outro realmente quer. Porque tem muita gente que às vezes quer uma coisa e não demonstra para você. Chega um momento que você não faz o que qual era realmente o desejo dela e vai acabar que ela mostrando para você o que ela queria. Uhum. Aí, ou seja, vai chegar um momento que seu desejo também não vai ser compatível com o dela. Aí os dois vão se conhecendo. O bom do conflito é que quando as duas ideias se batem e param para conversar, acabam que se entendendo e um respeitando a ideia do outro e entrando num... Bom senso. Isso. Bom senso. Então, pronto, essa pode ser a primeira vantagem. O conflito, ele permite a gente conhecer melhor o outro. A gente se relacionar melhor o outro. Porque a gente só fala de conflito quando a gente fala de relacionamento. Não tem como falar de conflito de duas pessoas que não se conhecem, que nunca se falaram, que não sabem os desejos, os interesses, os objetivos do outro. Então, a primeira coisa, Jonas falou muito bem aí, que a primeira vantagem de ter um conflito é saber que aquele relacionamento existe. Então, se eu tenho uma divergência com o Catlane, ou com o Jefferson, ou com qualquer um de vocês, significa que eu me relaciono com vocês, que eu conheço vocês e que vocês me conhecem. Então, há alguma coisa ali, certo? Que precisa ser consertada, possivelmente, mas que há um relacionamento. Então, a gente viu que um dos sintomas lá atrás da igreja que está em declínio é a falta de relacionamento, é a falta de busca do interesse também do outro, a falta de amor. E outra vantagem do conflito é que, na situação de conflito, gera a oportunidade de servir. Porque aí você vai, não numa espécie somente de submissão ao interesse do outro, mas você vai enxergar as necessidades do outro e vai poder servir ao outro, se você tiver condições disso. Então, no conflito, você pode se colocar como se fosse um servo mesmo, certo? Em que sentido isso se aplica para a nossa vida cristã? Se Jonas ele tem algum conflito comigo, imagina Jonas está chegando, está iniciando agora a sua carreira cristã, e isso gera muitos conflitos na cabeça de Jonas. Então, eu não vou aproveitar essa situação para discutir com Jonas, para brigar com Jonas, para querer colocar o conhecimento na cabeça de Jonas. Isso vai me dar a oportunidade a cada um de nós de servir a Jonas, de compartilhar o conhecimento, de ensinar, de ter paciência, de exortar, de repreender quando for necessário, mas de amar e ter essa posição de servir. Então, a situação de conflito, ela não pode gerar no nosso coração um desejo de briga, um desejo de discussão vazia. Então, gera essa oportunidade de serviço, que de alguma forma ou de outra vai aperfeiçoar o relacionamento que a gente tem com outra pessoa, certo? E outra coisa, outra vantagem é que isso molda o nosso caráter. Quantas vezes em situações de conflito nós não saímos pessoas melhores, aperfeiçoadas, aprendemos alguma coisa ou algumas coisas naquela situação. Então, o conflito nos dá essa oportunidade de servir e também de ter o nosso caráter aperfeiçoado. E por último, mas não menos importante, eu acho que é o central do conflito, é quando esse conflito glorifica a Deus. Quando dentro da situação de divergência, de discussão, além de debate que nós enfrentarmos,
nós imitarmos o Senhor. E como é que nós imitamos a Deus? Vai estar lá em Gálatas 5, com os frutos do Espírito. Quando nós exercemos a longanimidade, a paciência, a bondade, a mansidão, quando nós temos o controle, o autocontrole, isso traz glória para Deus. E isso torna aquela situação adversa um motivo de glorificar o nome do Senhor, porque nós estamos imitando Ele e sendo como Ele é e como Ele nos ensinou a ser. Então, nem sempre o conflito é uma situação ruim. Existem coisas boas que se pode tirar de uma situação de divergência e de conflito. Mas qual é a origem do conflito? Onde é que se inicia o conflito? E Tiago vai dizer que de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne? Tiago 4:1, ele vai dar uma chicotada nos coros da gente, quando ele diz que os problemas, os conflitos, eles não estão na situação em si, mas eles surgem porque nós temos prazeres carnais que militam e que às vezes eles tomam o lugar do Espírito Santo de Deus. E que eles acabam aflorando no nosso coração porque esses prazeres que estão em nós deixamos que eles sejam externalizados. Então ele diz que os conflitos, as guerras, as contendas, as brigas, as discussões vazias às vezes, elas não procedem de uma divergência teológica, não procedem porque eu zelo pela igreja do Senhor, não procedem de outra coisa, senão às vezes do prazer que milita na nossa carne. E isso vai muito da nossa submissão a Deus, de sondar o nosso coração. Será que nós, ao iniciarmos ou participarmos... Sim, Catlane, por favor. É interessante os conflitos na igreja, de modo geral. E aí eu vou sair um pouquinho dessa pessoalidade, né? E vou partir para o impessoal, na verdade. Recentemente, há 7 dias atrás, umas semanas atrás, né? E o presidente da República, né, convidou todos os cristãos das igrejas, né, para proclamar um jejum nacional em favor das pessoas por causa do coronavírus, né? E isso gerou muito conflito dentro das igrejas, né? Ainda que as autoridades das igrejas se manifestassem a favor desse jejum, como aconteceu com a nossa, né? Mas muitas pessoas, elas entenderam que isso era mais uma manobra política do que realmente uma questão de fé. Enfim, quem segue alguns líderes religiosos, eu sigo alguns, né? Eu vi esse conflito surgindo entre muitos, né? Que uns concordaram, outros não, outros que nem concordam com a prática do jejum, né? E aí expuseram, outros que, enfim, esse tipo de conflito que acontece dentro da nossa igreja, né? Dentro do povo de Deus, ele é comum, mas aí uma coisa assim, eu tenho a minha opinião que aqui é irrelevante, a verdade é essa, mas uma coisa que eu respondi, eu fiz, e o que é que impediu de deixar meu irmão fazer o jejum que ele acredita que seja certo? Uhum. Né? Eu vou gerar um conflito no meio da minha igreja por uma coisa que é irrelevante. E outras coisas acontecem também. Eu postei essa semana no grupo do Louvor, né, um vídeo, não sei se você assistiu, que fala sobre algumas músicas que são cantadas e tudo, que poderiam ser diferentes. E assim, eu já escutei várias repreensões a respeito de música, mas não uma tão assim, tão sutil como aquela daquele vídeo, né? Uma reclamação sutil, uma coisa bem alegre, uma coisa que não ofendia, que não trazia mágoa. Isso também depende muito do que a gente traz. Muitas vezes a gente é muito feroz na hora de corrigir, na hora de expor a nossa opinião. A gente não mede as palavras, a gente fala com muita acidez e isso fere o outro, tá entendendo? E a gente tem que partir do princípio que nem todo mundo se ama igualmente. O amor que eu tenho por Marcos e por Pedro é diferente do amor que eu tenho por qualquer outra pessoa. O fato de eu amá-los dessa forma vai diferenciar
na minha facilidade ou dificuldade de perdoá-lo. Então, assim, a gente também tem que ter muito cuidado. Às vezes a gente suscita alguma coisa dentro da igreja, a gente fala alguma coisa que a gente não concorda, que a nossa visão é diferente, mas a gente fala com um desamor, com aspereza, com uma falta de cuidado tão grande, que é por isso que Paulo, às vezes, nos repreende contra isso, né? E aqui Tiago diz, de onde procedem essas guerras e contendas? Realmente ele fala como se a gente fosse preparado para uma guerra, e muitas vezes a gente vai. A gente não tem o amor para poder repreender, para poder expor a nossa ponto de visão, que é meio que enfiar pela goela de todo mundo aquele pensamento, que ainda que seja certo, mas a gente pode fazer de uma maneira mais amável, né? Exato. Porque existem situações e situações. A gente não é como a gente está falando antes. Nós podemos pegar a situação de conflito e de divergência e transformar isso para a glória de Deus. Eu não tenho como transformar uma situação de conflito quando eu quero empurrar a goela abaixo do meu irmão um pensamento que, por mais que seja certo, eu ajo em desamor. Por quê? Porque como é que eu devo lidar numa situação de conflito? Eu devo lidar numa situação de conflito imitando o Senhor, com paciência. Eu tenho que ter temperança, tenho que ter controle na minha língua, controle na minha fala, controle no que eu vou escrever, controle no que eu vou digitar no WhatsApp. Tudo isso gera glória para Deus. Então, se eu penso no conflito a partir dessa premissa de que eu posso agir para glorificar o nome do Senhor, eu já vou agir de uma forma totalmente diferente. Mas se eu não estou interessado na glória de Deus, aí eu faço o que Catalano estava dizendo. Eu chego feroz, eu ajo em desamor, eu agrido os meus irmãos com palavras, eu firo, eu machuco, eu não estou nem aí, porque o que está expondo não é o zelo pela palavra, não é o zelo pela verdade. Eu só quero expor aquilo que está dentro do meu coração, que nada mais é do que prazer carnal. Porque se eu faço uma coisa para machucar a igreja do Senhor e para ferir essa igreja, então eu preciso perceber que isso não procede do Senhor. Procede do meu próprio coração, que é egoísta, que busca os próprios interesses, que não tem amor pelo outro, certo? Então, quando Tiago fala sobre de onde vem, de onde se originam as guerras e contendas, ele não está dizendo que é da situação. Não foi o jejum estabelecido que gerou a guerra e o conflito. Foi o coração de muitas pessoas que causou divisão, que falou em desacordo com a palavra de Deus. Então, são as pessoas que geram problemas, não é a situação. Então, são os próprios corações, quando ficam expostos, eles geram problema. Então, o que é que gera problema? O que é que gera conflito? Gálatas 5 vai falar que são as obras da carne. O que é que diz Gálatas 5? A partir do versículo 16. Ele diz, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. Então, o problema deixa muito claro aqui em Gálatas, Paulo deixa muito claro que o problema são esses homens, o problema são as pessoas, o problema não são as situações, não é o conflito. O conflito ele vai existir, mas o diferencial é como as pessoas elas vão agir em cada situação dessa. E ele diz que o problema está em que muitos homens são pecadores, são idólatras. Eles buscam os próprios interesses, são jactanciosos, são invejosos. Então, quando nós damos lugar a esses pecados, nós teremos conflito, esses conflitos vão gerar problema e vão gerar desgaste e não vão se resolver. Outro problema que gera conflito, muitas vezes, é o ressentimento. É a mágoa incrustada em nosso coração, a dificuldade que nós temos de perdoar. Lá em Romanos 1, do 29 ao 31, diz assim, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Quando nós agimos sem misericórdia, quando nós agimos de forma ressentida, magoada,
O conflito, que pode ser pequeno, ele vai crescendo, ele vai se enraizando e vai tomando o nosso coração e vai apodrecendo por dentro. Então, quando nós resolvemos, ao invés de sanar a situação de conflito, alimentar a mágoa, nós não somos tão diferentes do que esses homens que são falados em Romanos 1, de 29 a 31. Homens maus, homens difamadores, homens soberbos. Muitas vezes nós pensamos ter a capa da santidade porque nós fazemos parte da igreja, mas muitas vezes nós expomos que somos o inverso disso. Somos aqueles homens, aqueles tipos de homens que Paulo está condenando e que a Bíblia ela diz, esses homens não herdarão o reino de Deus. Então, se nós fazemos parte da igreja do Senhor, nós precisamos lidar com o conflito de forma diferente. Lembra do que Paulo diz? Ele diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transforme para a renovação da vossa mente. Não sejam homens caluniadores, não sejam homens difamadores, não sejam homens sem misericórdia. Pelo contrário, tenham misericórdia uns dos outros, perdoem uns aos outros. E outra coisa que gera problema são as diferenças, como a gente já tem falado. A cosmovisão diferente, ela gera conflito. E outra coisa é a incompreensão na comunicação. Um problema muito sério e muito sutil na nossa realidade é a dificuldade de se comunicar. É a dificuldade de expor aquilo que você pensa de forma que não machuque o outro. Acho que a gente vive muito isso por conta das redes sociais, de a gente falar de uma forma e ser entendido de outra totalmente diferente daquela que a gente esperava. Por quê? Porque às vezes a comunicação não é tão nítida. Lá em 2 Timóteo 3, do 2 ao 4, ele diz que os homens serão egoístas, avarentos, e vai discorrendo a lista. No versículo 4, ele diz que os homens são traidores, atrevidos, enfatuados e mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então, nós não podemos ser como esses homens. Nós não podemos ser como homens que buscam a si mesmo e buscam o próprio interesse. Mas mais do que isso, nós precisamos ser claros na nossa comunicação. Nós precisamos ser feitos compreendidos e ser compreendidos pelos outros na nossa comunicação. O que nós queremos falar, que falemos da melhor forma, porque nem sempre as outras pessoas vão entender aquilo que a gente quer que elas entendam. Então, a incompreensão na comunicação, ela gera muito conflito. Nós precisamos diminuir isso, reduzir, evitar até. Então, se tem alguma coisa que a gente deve dizer, vamos tentar falar pessoalmente, vamos tentar falar por áudio. Eu acho que a voz ela deixa mais clara a nossa intenção. Vamos tentar falar, vamos gravar um vídeo e dizer. Eu acho que um vídeo ele é muito mais claro do que uma mensagem digitada no WhatsApp, porque ele mostra a sua intenção, ele mostra a sua feição, a sua reação sobre aquilo, a sua entonação. Tudo isso fica claro e a pessoa acha que ela vai entender melhor do que se você só digitar, do que você só mandar um texto. E, por último, Tiago vai falar que nós temos o desejo de exigir. Catlana, ela deixou claro quando ela falou isso, que é quando as pessoas elas não têm os seus interesses aceitados, elas querem impor, elas querem derrubar a goela abaixo esse interesse. Ela quer exigir, ela pensa que ela tem essa autoridade e esse direito. Então, muitas vezes, isso acaba gerando conflitos dentro da igreja. E como lidar com o conflito à luz das Escrituras? O texto que nós lemos, o texto-chave, ele diz que sempre que depender de nós, busquemos a verdade. Naquilo que depender de nós. Quer dizer que nem sempre buscar a paz, nem sempre buscar a verdade vai depender de nós. Mas quando depender, nos esforcemos para isso. Naquilo que couber, naquilo que puder, o que nós pudermos fazer para buscar a paz, nós devemos fazer. Então, um conselho que o autor da lição nos dá é que nosso objetivo, quando estivermos em situações de divergência, de conflito, que não seja vencer a discussão, ganhar, sair com um prêmio, ser o vencedor. A gente precisa se empenhar em buscar a verdade. Mesmo que essa verdade exija de nós arrependimento, confissão de pecado, perdão, pedido de perdão, submissão, quebrar o nosso orgulho, certo? Então, quando a gente está numa situação de conflito, não queiramos vencer a situação. Queiramos primeiro encontrar a verdade para resolver essa situação. Se tivermos alguma responsabilidade na situação, assumamos essa responsabilidade. Isso exige de nós mais humildade e menos orgulho. E busque compreender o desejo da outra pessoa, certo? Seja sincero.
Se você está numa situação de conflito, deseje sinceramente entender a outra pessoa para que o conflito seja resolvido. A Bíblia diz que a gente precisa aprender a ouvir, saber ouvir, não interromper, esperar que o outro fale, respeitar a opinião do outro, certo? Não estou dizendo que deve concordar, não é aceitar no sentido de concordar, mas respeitar, ouvir, entender, buscar compreender, não fazer julgamento precipitado ou condenações, certo? A gente, quando está numa situação de conflito, a gente sempre pensa que só o outro está errado, a gente não olha para dentro de nós. Então, se a gente quer resolver o conflito, a gente precisa seguir esses passos. Desejo de entender, respeitar a opinião do outro, estar pronto para perdoar, que eu acho que é muito difícil. É muito difícil numa situação de divergência a gente olhar para a situação e nos submeter ao perdão, dependendo do que o outro fez ou do que a gente está passando. A gente não é tão aberto ao perdão como a gente deveria ser, mas a palavra de Deus diz que a gente deve perdoar, porque o Senhor já nos perdoou. E se esse perdão nos alcançou, então nós devemos imitar esse perdão e perdoar as outras pessoas. E não em último caso, mas se possível, busca uma ajuda de uma pessoa que está externa ao conflito. Não busca uma ajuda somente daquela pessoa que vai estar ao seu lado, que vai lhe apoiar, que vai lhe afagar. Busca alguém que é sábio, que é conselheiro. Geralmente a liderança da igreja vai lhe ajudar nisso. Ela vai lhe ajudar a sair dessa situação da melhor forma, a diminuir os danos desses conflitos. E por último, é uma reflexão muito, muito interna e íntima de cada um de vocês. Você está passando por conflitos hoje com alguém? Se for alguém da igreja também, tem conflitos no seu coração com essa pessoa? Ou com essas pessoas? Então, volta o slide. Eu vou colocar esse vídeo no YouTube mais tarde. Volta o slide. Vê o que é que você deve fazer. Vê quais são os passo a passo. Lê a lição, que tem textos auxiliares sobre a questão do conflito. E busca resolver esse conflito. Lembra que isso traz glória para Deus. Lembra que isso torna a igreja mais avivada. Isso conserta as arestas e conserta os problemas. E a igreja cresce, a igreja desenvolve. E nós, como membros desse corpo, também desenvolvemos e frutificamos para a glória de Deus. Então, sonda o próprio coração. Vê se tem algum problema a ser resolvido, algum conflito, alguma divergência. E, se possível, busque a paz. Se possível, busque resolver isso. Busque viver bem com todos os homens. Certo? Então, que a gente aprenda essa verdade e que isso seja sinceramente prática na nossa vida cristã, para a glória de Deus. Amém? A gente tem 5 minutos ainda de reunião. Quem quiser falar alguma coisa para concluir? Lucas, sim, tem um versículo que me chama muita atenção. Esse aqui, ó. Sabeis estas coisas, amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Nos conflitos, o homem ele age muito pelo ego. Tipo, às vezes eu estou errado, eu quero impor alguma coisa por impulso. Eu estou errado, mas eu não sei que estou errado, eu estou agindo por impulso. E aquela pessoa acaba que está no direito correto, ela quer bater de frente comigo, só bater de frente. Ela não espera que eu dê toda a minha opinião, porque eu acho correto assim, no conflito, se você vir direcionado a mim para falar, para mim impor alguma coisa, acho que o meu direito é lhe ouvir. Se eu ver que você está errado, eu não vou, igual você falou ali, eu não vou querer bater de frente. Eu vou procurar entendê-lo e aconselhá-lo de uma maneira que não atinja você, mas que eu saiba ouvir o próximo. Isso ajuda bastante nos conflitos. Sim, com certeza, Jonas. Foi o que a gente exatamente falou, que a gente precisa ser, o que esse versículo está dizendo, prontos para ouvir e tardios para falar e para se irar. Ou seja, a gente precisa ouvir mais. É preciso ouvir mais e precisa se aborrecer menos, né? Porque eu acho que o aborrecimento ele parte muito de um coração que quer que os seus interesses sejam prevalecidos em qualquer situação. E quando ele não vê esses interesses se prevalecendo, ele se aborrece. Ele se angustia, fica irado, fica enfurecido. Então, a gente precisa trabalhar o nosso coração, que o nosso coração gosta. Meu coração gosta quando os meus interesses se sobrepõem ao de todos.
A gente tem esse coração egoísta. No fundo, a gente não quer admitir, mas a gente tem esse coração que se alegra nisso. Então, a Bíblia diz que o amor da igreja se revela quando os meus interesses estão abaixo dos interesses do meu irmão. Paulo vai falar disso lá em, acho que é 1 Coríntios 13. Então, que a gente coloque esse amor em prática, que a gente sabe que isso traz glória para o Senhor. Mais alguém quer falar alguma coisa? Catlane. Não? Não. É isso mesmo, em suma é isso mesmo. É se esvaziar de nós mesmos, a verdade é essa, né? E levar sempre em consideração ao outro. Muitas vezes a nossa opinião, ela nem é importante. Nem é necessária, na verdade. E a gente, na verdade, quer se meter em tudo, quer falar sobre tudo, quer ser, né? Formador de opinião. Hã? Formador de opinião. Né? Formado em tudo, né? E é como esse versículo disse, ele é bem propício para o momento, né? Tardio em falar eu vejo que a gente é muito ávido nas redes sociais, a gente quer deixar opinião sobre tudo e muitas vezes nem precisa, né? Gerar polêmica, muitas vezes magoar o outro, impor as coisas. Então, a gente tem que ter o coração mais parecido com Cristo, né? E isso está cada vez mais difícil, né? Porque cada um quer impor sua opinião, então distante, né? É verdade. Então, que Deus ele nos ensine a agir nessas situações, que a gente aprenda a lidar com conflitos para a glória de Deus e não para a nossa própria glória, né? Então, pessoal, vou encerrando a reunião aqui, falta só 1 minuto. Valeu. Até de noite, 6 horas, tem culto. Cadê?